Salve, salve, gente boa! Hoje eu vou trazer um programa para você, assim, muito diferente dos outros, mas, assim, aquele filé mignon, sabe aquele filé mignon? A gente está resgatando aí algumas entrevistas muito bacanas que nós tivemos no programa e pouco a pouco a gente está jogando um, jogando o outro. Doutora Maria Eduarda, por exemplo, vai estar no programa hoje falando a respeito daqueles implantes sem corte, né? Você que usa dentadura, essa dentadura dançando na boca, tem uma solução para você em relação à mastigação. Você pode voltar a ter uma mastigação segura com os implantes sem corte. Como vem também aí a Luzia Mendes, que é lá da Roquem, falando da diversidade toda, né, dos purificadores de água. Vem aquela garrafa gaseificadora, né, que se fala, que transforma a água normal aí da sua torneira, né, do seu filtro, faz com que ela fique com gás. É incrível, achei uma invenção assim fantástica. Então ela vai estar falando de novo aqui para a gente hoje nesta entrevista. Doutora Maria Eduarda, a gravação dela foi lá no Cicobi Fronteiras, da Luzia Mendes aconteceu lá na Mazzucchi Renault, tá? 2 momentos fantásticos aí do programa Ponto E, entre outras informações que eu vou estar passando para você também. Então, fica comigo. Assista agora ao programa Ponto E. Veja temas interessantes sobre saúde, educação e cultura com profissionais de alto gabarito. Oferecimento: Mercado Martins, Cicobi Fronteiras, Brisa da Mata Condomínio Residencial, Mazzucchi Veículos e Unimed. Cuidar de você, este é o plano. Hoje a gente escolheu a Casa de Decoração para rodar esse programa para você, né? Um show de bom gosto, tanto em relação a móveis, né? Os sofás muito lindos que tem aqui, as mesas, né? Você quer comprar uma mesa bonita para sua copa, tem aqui também. Como tem também, que é uma extensão da Casa de Decoração, a Dimari. Tem uma loja própria da Dimari para executar aí aquele projeto legal que é transformar aí um cômodo da sua casa. Você pode ir lá, eles vão construir um projeto para você e vão fazer os móveis sob medida, tá? Móveis da mais alta qualidade. E a loja fica bem pertinho aqui da Casa de Decoração. Você já vem aqui, já mata 2 coelhos com uma paulada só. Entra aqui na Casa de Decoração, depois vai lá na Dimari, né? Eu queria fazer um comentário com vocês aqui a respeito da revolução da alimentação saudável. E essa revolução chegou aqui em Cacoal e se chama Biomundo. É isso mesmo, né? Referência nacional em produtos naturais. E a primeira loja de Rondônia, presentão aqui para a população de Cacoal, né? Com mais de 3.000 itens, incluindo alimentos veganos, sem glúten, suplementos e o maior setor de granéis do Brasil. A Biomundo deve ter em torno mais ou menos de 200 lojas hoje no Brasil, é nessa faixa, né? Então vale a pena você dar um pulinho lá para conhecer. Fica ali na Avenida Porto Velho, quase vizinho onde era o Banco da Amazônia antigamente. Bem fácil de você encontrar. E agora chegou aí o bate-papo, que ficou muito bacana, esse bate-papo com a doutora Maria Eduarda Macedo, né? Esse bate-papo rolou lá no Cicobi Fronteiras, e muita gente ligado, porque eu já falei lá no começo que quem usa dentadura pode aposentar sua dentadura e voltar a mastigar com toda segurança. E a doutora Maria Eduarda vai falar com toda a propriedade a respeito desse assunto, entre outros detalhes que ela passou para nós aí nesta entrevista que ficou 10. E eu
Estou aqui agora, estava contando os minutos para receber a nossa amiga doutora Maria Eduarda Dias de Macedo, uma pessoa que eu gosto muito. Sabe que tem pessoas na vida que a gente conhece por acaso, né? E tudo bem, torce por outro, mas tem pessoas que são especiais. Não estou falando isso porque você está aqui do meu lado, não, você sabe disso. Mas quando eu cheguei aqui em Cacoal, eu comecei a minha vida profissional lá no SESI Clínica. Dali a um pouquinho chega a doutora Maria Eduarda começando a vida profissional dela. Então nós tivemos uma convivência, né? E dessa convivência resulta numa amizade muito grande, né? É amizade para a vida toda. Então é uma pessoa que eu torço demais por ela. Eu recuei e ela seguiu em frente, está aí com algumas especialidades lá na Oral Center, né? Que diga-se de passagem, fica uma clínica fantástica, não é à toa que a gente acabou projetando aí essa grande conquista dela na edição, foi de dezembro? Não, nem lembro. Não, acho que foi edição foi de setembro, né, que você inaugurou lá, né? Então ficou fantástico. Tá mostrando para você aí a capa, né? Estava até brincando aqui agora há pouco, porque ela tirou várias fotos, depois a gente ficou numa dúvida enorme, porque não tinha como escolher todas lindas. Pensa numa pessoa fotogênica, gente. Me deu dor de cabeça, viu? Fiquei mais careca do que eu sou. Tô brincando. Mas, doutora Maria Eduarda, seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho sobre a Oral Center e sua filosofia de trabalho? Olá, Jusmar. Olá, pessoal de casa, tudo bom? Para mim é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Obrigada pelo convite de estar aqui com você. Volte sempre, você é a primeira de muitas. Para mim é muito gratificante estar aqui, igual você falou, né? A gente vem de uma amizade de longa data, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom, eu também. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do Oral Center, sim, então, sem porque dúvida. assim, todos nós temos os sonhos, e esses sonhos, aos poucos, a gente consegue fazer com que eles se tornem realidade. E a Oral Center é um sonho seu que se tornou realidade, né? Você projetou, foi persistente, chegou ali, pronto, está ali. É real agora, né? Então todo mundo tem que conhecer de perto. E como é que é o funcionamento lá? Eu falei que você tem algumas especialidades, eu não estava mentindo. Porque você tem a parte de implantodontia, você tem endodontia também, não? É? Exatamente. Hoje eu sou especialista, sou formada já há 20 anos. Eu tenho minha primeira especialidade foi tratamento de canal, que seria endodontia. Porque para mim era um caso muito gostoso, aquele lance de tirar a dor do paciente, o paciente chegar com muita dor, a gente conseguia aliviar isso, é uma sensação muito boa. Aí depois eu falei, não, agora eu vou fazer a ortodontia. Eu pensei, vai dar certo, vai dar certo. E de fato deu, tá dando até hoje. E aí um belo de um dia, acabou que eu tinha um namorado, esse namorado quebrou o dente, eu tava fazendo o canal dele, e aí eu falei, espera aí só um pouquinho que já eu volto. Mas não foi você que quebrou, não foi briga não, né? Não. Foi a famosa azeitona da empadinha, sabe? Tipo aquilo. E aí, por conta disso, precisou extrair o dente. Aí eu falei, não, espera só um pouquinho que eu vou ali fazer a especialização, já volto. E assim eu comecei minha carreira na implantodontia, foi então, assim. E é bacana, parece que você... Assim, a profissão de maneira geral, você se encanta com ela. Mas a implantodontia, a gente percebe que você tem um carinho especial, né? Tem. Por essa área. Porque, assim, você... como é que eu vou dizer? Elevar a autoestima das pessoas. Tem pessoas que usam a tal da dentadura e falam, pronto, fim da linha. A dentadura até morrer e acabou. E não é. Né? Então é bom você prestar atenção aí, mesmo que a pessoa que use dentadura, às vezes é um tio, uma tia, né? Às vezes está lá, uma autoestima lá no dedão do pé, né? Você pode estar dando de presente para essa pessoa esta solução, né? Contar para ela que existe uma solução para ela se livrar da tal da dentadura. Exatamente. Né? Como o Jusmar colocou aqui, eu tenho um certo carinho a mais pela implantodontia, porque de fato... a nossa missão lá na clínica, Jusmar, é transformar a vida das pessoas através do sorriso. E a gente fala essa frase, parece um clichê, né? Mas não, é muito satisfatório a gente conseguir livrar a pessoa que está presa, vamos dizer assim, dentro de uma prótese, com uma prótese na boca já há 30, 40 anos. Você que foi dentista, ainda é dentista, mas não atuante mais, né? E não atuante, mas exato, a gente sabe, essa satisfação eu presenciei algumas vezes. Realmente é gratificante. É muito gratificante. E não só a dentadura, você poder devolver o dente para o paciente de uma forma fixa, bastante confortável. Eu acho que a gente trabalha tanto nessa vida, por que não correr atrás do conforto, claro, né? Ainda mais relacionado à boca. É você conseguir colocar um dente, comer de forma confortável, sem aquele lance de tirar e colocar a prótese. Seja uma prótese removível, seja uma dentadura, uma prótese de grampo, prótese sem grampo, enfim, prótese no modo geral, né? Mas a implantodontia, ela tem meu pedacinho
cativada no coração aqui. Eu sou bem apaixonada. Então, mas já que nós entramos nessa parte da implantodontia, nós não temos como passar técnica aqui para você, né, em casa, é só para avisar você, alertar você que tem saída para isso. Mas hoje, normalmente, que nem uma arcada inteira, não tem um dente para apoiar, né, uma prótese ali. Normalmente se faz o quê? Implantes espaçados, né, para servir de botão, vamos dizer assim, né, um botão ali, daí vem a prótese para encaixar nesse botão. Exatamente. Esse é um procedimento que muitas pessoas procuram a gente. Nesses botões. É a instalação dos implantes dentários. Então, às vezes, a pessoa chega com uma certa dúvida. Mas eu vou precisar colocar implante em cada dente que eu perdi? Não tem necessidade. Então, a gente costuma dividir coisa de 4 a 6 implantes numa arcada, seja ela maxila ou a mandíbula, né? Entre parte superior e inferior. E com isso a gente consegue fazer com que essa prótese fique fixa novamente. Então, no caso superior, a gente consegue eliminar o acrílico da prótese, aquela coisa que incomoda da dentadura, né? Do céu da boca. Do céu da boca, exatamente. E aí vai ficar com os dentes só em cima do rebordo ali, em cima do próprio rebordo, onde ficam os implantes dentários. E a pessoa não precisa estar tirando essa prótese para fazer higienização em casa. É dente fixo, você vai conseguir escovar de maneira natural. Tu pega uma escova de dente e escova então normal. Não precisa tirar, então. Não. E como é que é a manutenção disso? De vez em quando precisa reapertar e tal, mais ou menos, que nem carro. Tem que fazer a revisão. Pronto, é bem aí mesmo. Por aí. Exatamente. O carro, vez ou outra, a gente precisa fazer um alinhamento, um balanceamento, né? Sim. Mas, em tese, costuma funcionar da seguinte maneira. Uma vez que a gente faz a instalação da prótese, é interessante a gente fazer esse acompanhamento a cada 6 meses, no máximo uma vez por ano, para que a gente veja se está tudo ok com uma base. Quem é a base? Os implantes são eles que são responsáveis por segurar a prótese na boca. É porque a parte fisiológica, osso e tudo, isso continua trabalhando 24 horas por dia. Então, às vezes, se tem uma alteraçãozinha, ou houve um certo deslocamento, é coisa mínima ali, é só fazer um reaperto. Pode acontecer, às vezes, a prótese afrouxou um pouquinho, não tem problema, a gente vai lá, faz uma manutenção na prótese, né? Faz com que ela fique fixa novamente, mas ela continua fixa. Então, você pode espirrar, pode comer maçã. Uma coisa que é muito simples, sabe, Jusmar? Não vai perder os dentes na praia. Vai não vai. Você consegue no bola de ouro tranquilo. Tomar uma cervejinha com os amigos. A gente recebe muitos pacientes que chegam falando, doutor, eu tomei uma cervejinha mais no final de semana e eu perdi meu dente. Eu falei, tudo bem, acontece. E acontece, infelizmente acontece. Pode comer um churrasquinho, né? Às vezes ele ficou um pouco mais alegre do que todo mundo, né? Tomou uma cervejinha mais, mas enfim, acontece. E tem um negócio que é muito bacana, Jusmar, porque hoje a gente consegue colocar os implantes de uma maneira que a gente não precisa utilizar bisturi em momento algum. Você sabia disso? É muito bacana. O nome desse procedimento... Como é que chama mesmo? É a cirurgia guiada. É a cirurgia guiada. A gente faz ela em parceria com as clínicas radiológicas. Quero aqui mandar um abraço pro pessoal da Clínica Raio, Clínica Alfa, que está sempre com a gente nessa parceria. Para a gente é muito gratificante poder ajudar os nossos pacientes com relação a isso, né? Hoje as imagens são assim fundamentais para que se faça um bom trabalho como esse, né? Exatamente. Antigamente e tal, não tinha como seguir adiante. Como tem outras áreas hoje em dia, na área da medicina, da odontologia, está tudo envolvido ali, a parte de diagnóstico e tratamento, tudo muito a tecnologia. A tecnologia tem colaborado muito, né? Exatamente. Nesse aspecto, né? Então já tira... Tese... Como é que é sem querer te cortar, não sei o que você ia falar, mas depois você fala. Mas assim, por exemplo, eu vou começar do começo. Estou usando uma dentadura, tá? Qual que é o primeiro procedimento? Vou procurar você lá. Muito bem. Aí você vai moldar, como é que é o negócio? Tem que fazer um plano de estudo, tem que ver se tem a tábua óssea, se tem osso suficiente para fazer esse implante. Como que é feito esse planejamento? Bom, eu sempre digo que o primeiro partido começa da vontade, né? Então, aí muita gente pergunta assim, mas qual é o momento de fazer essa prótese? É aquele momento que você percebe que você não está mais feliz da forma como você está. Seja usando uma dentadura, seja usando uma prótese de grampo. Aí a gente rola o desejo, né? Desperta aquela vontade. Poxa vida, eu quero, tanta gente faz, a gente vê na internet, na televisão, as pessoas fazem e transforma a vida mesmo, né? Em tese, a gente tem que ir na clínica, fazer uma avaliação. Com isso, a gente vai precisar fazer algumas imagens, de repente, uma tomografia,
ou um raio-x panorâmico, para a gente ver se existe a possibilidade de colocar devido à quantidade do osso, né? Então, se tem altura, espessura. Uma vez que a gente tem isso muito bem embasado, fundamentado... Preencheu todos os requisitos? Preencheu todos os requisitos, eu consigo fazer isso de uma maneira bem bacana, aí sim a gente vai fazer o planejamento junto com a tomografia para que a gente consiga ter impresso o guia cirúrgico, que é um negocinho no modelinho 3D, assim, sabe? Como se fosse uma moldeirazinha no modelo 3D. Eu sempre comparo assim. Não tem, às vezes, quando a gente está com uma pedra no rim, uma vesícula, precisa fazer uma cirurgia. Isso ligando na situação médica, né? Eu posso ir no médico fazer cirurgia de modo convencional, ou então eu posso fazer cirurgia laser, uma cirurgia por videolaparoscopia, né? Que não precisa de corte nenhum. Na odontologia, a gente tem isso também. Então, eu consigo fazer com que a prótese fique fixa, sem corte de bisturi em momento algum. A gente não utiliza pontos também em momento algum. Uma vez que eu faço a instalação dos implantes, se a prótese ficar bem fixa, no mesmo dia da cirurgia, eu já consigo fazer o paciente sair dali com o dente no mesmo dia da cirurgia. Tem coisa de 2, 3 horas depois. Tem alguma restrição em termos de alimentação? Por exemplo, a pessoa vai sair de lá, não vai comer torresmo, né? Tem também, o tal negócio, tudo tem um certo limite, né? Exato, é tudo questão de bom senso. Mas até chegar ao ponto de comer assim alguma coisa, uma carne mais dura e tal, quantos dias, sei lá, 1 dia, 2, ou no mesmo dia a pessoa pode comer uma carne um pouquinho mais dura? Não. Como que é a recuperação disso depois? A recuperação é muito tranquila, porque uma vez que a gente não vai ter o corte, uhum. Então é como se a gente estivesse aqui agora, tá confortável. Tranquilo. Então você pode comer a pessoa já sai de lá sem dor nenhuma. Sem dor nenhuma, vai estar anestesiado, claro. Sim. A gente vai estar passando um protocolo medicamentoso, né? Mas claro que antes a gente tem que fazer todo um apanhado de bateria de exame, um hemograma, enfim, algumas coisinhas que a gente precisa. Porque tem muita gente que é diabético, né? Cardiopata. Então a gente tem que levar em consideração. Não é só chegar no dentista, eu vim fazer implante. Pera lá, vamos fazer. Mas antes vamos dar uma investigada, né? Não é às cegas, e falando né? em investigar, você tocou num ponto muito interessante aí, por exemplo, quem é diabético. Então, tem ali, com todos os cuidados, é possível todo paciente diabético fazer um trabalho como esse, ou tem as restrições também? É extremamente possível, Gismar, desde que a gente faça um bom acompanhamento com o médico, né, endocrinologista, o médico que cuida dessa pessoa, para que a gente consiga, de fato, dar uma equilibrada nessa glicose, porque tem gente que tem glicose muito alta. Né? E aí a gente tem que fazer o máximo, cuidar da dieta, para fazer essa glicose baixar um pouquinho, e aí sim a gente ter segurança para conseguir fazer. Mas é possível. Bom, como é que fala? O quesito idade não é o que pesa mais. De forma alguma. É mais a questão mesmo da quantidade de osso e esta condição geral da saúde do paciente. O paciente tem diabetes, se não tem, né? Enfim, tem por onde também fazer o paciente diabético. É uma análise geral. Exatamente. Então, assim, eu digo que uma das poucas coisas que atrapalham o paciente de colocar implante, geralmente, é um probleminha de coração, que às vezes o médico não dá uma liberada, e a gente respeita e tudo bem, tenta fazer de outras maneiras. Mas na grande maioria, eu digo sim, 95% dos casos a gente consegue resolver. De uma forma bastante tranquila. Eu queria ficar o programa inteiro com você aqui, mas eu fico assim naquele faniquito, né? Porque o tempo vai passando, o relógio não para. Mas eu queria falar também de um outro assunto legal que você publicou na revista .e, que é sobre facetas de resina. Ah, sim, é verdade. Não é? Eu achei legal, porque hoje se fala muito em lentes de contato. Lentes de contato. Quando saíram as lentes de contato, eu já tinha deixado a odontologia de lado, né? Aí vieram falar de lentes de contato, falei, cara, você tá doido, lente de contato é com oftalmologista, não é com dentista. E o pior que é. Exatamente. Entendeu? Então, aí tem as lentes de contato, mas tem, por exemplo, essa opção também das resinas, das facetas, né? Em resina. Qual que é a diferença de uma e de outra? Só para, assim, a grosso modo, para a gente poder ir concluindo aqui. Bom, hoje em dia a estética está com tudo, né? Fazendo o gancho nisso que o Gismar acabou de dizer, hoje em dia existem as lentes de contato, que são feitas em porcelana. Então, quando a gente fala em lente de contato, eu consigo alterar tanto lente quanto faceta. Eu consigo alterar o tamanho, o formato, a cor dos dentes, tudo isso de uma maneira que vai trazer bastante naturalidade, fica muito bonito, só que um deles desgasta o dente um pouquinho mais, que são as lentes de contato. E o outro, que é a faceta de resina, onde a gente desgasta quase nada. Hoje a gente está com uma equipe altamente classificada, só especialista lá na clínica, né? Um beijo para toda a minha equipe aí, dos profissionais, dos dentistas, um beijo para todos os meus colaboradores também que estão com a gente. E com isso a gente consegue resolver de uma maneira muito rápida
Por exemplo, a faceta de resina. Você senta hoje mesmo você sai do dente com ele todo pronto. Sim. Então é rápido. Tem alguns prós e contras, sim, mas eu acho que tem muito mais prós do que contras, sem dúvida, sem dúvida. Porque você ali sair no mesmo dia já com o dente branquinho, né, com uma estética legal e tal. Exato. Tá, precisa às vezes ter um desgaste, talvez um pouquinho maior com o tempo em relação à faceta, né, com a lente de contato? Tem, mas também é fácil reparar. É bem pequeno, até a questão sabe? de fazer o reparo mínimo. É fácil também, não é difícil, né? Exatamente. Então é só daquela geral, né? Já que nós falamos em carro hoje, né? Exato. Então, você tira o carro zero, bonito lá e tal, dali a pouco ele suja. O que você tem que fazer? Você tem que lavar, né? Tem que dar um retoque nele e tal, passar uma cerazinha, né? E mas mais assim, ou menos por aí. Só para a gente finalizar esse assunto, né? Em tese, as lentes de contato é uma excelente opção para a gente conseguir devolver formato, forma, função, cor, beleza, estética. E as facetas também, ambas fazem o mesmo serviço. Uma de uma maneira mais... que preserva mais o dente, a outra de uma maneira um pouquinho mais radical, que vai gastar o dente um pouquinho mais. Mas ambas, eu particularmente, tenho o meu coraçãozinho, um apreço maior pelas facetas de resina, que eu acho que conservar o dente, porque uma vez que a gente faz a lente de contato, se eu me arrepender, sinto muito, não tem como voltar atrás. Verdade. Já as facetas de resina, eu não gostei, tudo bem, vem cá, a gente tira. Isso, remove dá pra aquela tonalidade às vezes não ficou muito legal, bora você tira trocar e tal. sem lesar mais sem dente. danificar muito o dente, você não precisa desgastar o dente verdade. de maneira muito grosseira, vamos dizer assim. Bacana. Mas ambas são excelentes Então, opções. você aí de casa, me desculpe a empolgação, que eu fui dentista só quase 20 anos. Então, quando eu sento do lado de um dentista, ainda mais a dentista do calibre desta doutora Maria Eduarda aqui, que é uma pessoa que eu admiro tanto como uma amiga quanto profissional, então eu me empolgo. Mas aí eu vou, mas o tempo TV, né? Não, a gente você sabe como é que é, né? Exatamente. Aí eu quero que você volte mais vezes, se possível. Com certeza, vou vir sim, para falar mais da nossa equipe, né? Hoje a gente está com vários especialistas lá. Mesmo eu sendo especialista, eu estou com uma equipe de especialista em implante. Hoje mesmo eu sendo implantodontista, hoje a gente tem um implantodontista que trabalha com a gente, temos um endodontista, tem a parte de faceta. Então a gente já está com um time bem legal. Na próxima a gente vai falar sobre isso. É isso aí, não tem como não sair gol, né? Não tem como, esse né? Esse time é nota 10. Não, obrigado, sem dúvida. Eu que agradeço a oportunidade. Mesmo. Qual que é o telefone? O Santo Google responde tudo hoje. Bota lá o Oral Center, o pessoal já acha, né? Já acha. É assim, um santo remédio, né? Fala o Santo Google porque você já põe lá o nome que você quer, rapidinho você acha. Mas se você quiser deixar algumas referências aí... Vou deixar. Falando em Santo Google, a gente tem um negocinho muito bacana. Você que é paciente, né, cliente nosso, queira ser o nosso cliente um dia, né? Convido todo mundo a estar entrando. Você digita lá, Oral Center Odontologia Cacoal, vai aparecer a nossa clínica. E você vai no campo de avaliações. Ali você vai ver tudo que as pessoas estão dizendo a nosso respeito. É claro que se eu falar é um pouco suspeito, né? Não dá certo. Não, mas é só você checar, ué. Se tá mas aberto ali, para todo mundo ver, exatamente. Então ali fica a gente tem várias avaliações, exato. Para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho, ver o que as pessoas estão dizendo a nosso respeito. Mas voltando ao gancho, o nosso telefone é o 3441-4324. Esse é o telefone tanto fixo quanto o WhatsApp. Agora vem cá, só para finalizar aqui, ela chegou para mim aqui e falou: Josmar, eu nunca participei de um programa de TV, estou meio preocupado, será que agora está quase tomando meu lugar aqui já. Já achei uma substituta aqui, se eu tiver que viajar, tiver que fazer uma viagem aí, já coloca a doutora Maria Eduarda no meu lugar. Tá tudo bem. Combinado? Combinado. Então tá bom. Valeu. Obrigadão. Calma, peraí. Calma. Ainda tem mais coisa. Você vai ganhar presente aqui. Presentes, que bom. Mas pode pegar na mão, não tem problema. Olha que legal. Cumprimentar você sempre é uma grande satisfação. Tá pesado. Pode abrir? Não. Você vai abrir depois. Então, surpresa. Surpresa. Então eu só quero que você adivinhe de onde é essa daí. Deixa eu ver aqui, tem um negócio crédito. Da Medical Center, menina. Ai, sem óculos, eu falei pra você, eu vou precisar Medical do meu óculos. Center. Aqui, ó, falando nisso, estou com uma colinha aqui. Você sabe que aqui é tudo na base da cola, né? Mas é assim mesmo. É pra gente matar a saudade dos tempos de escola, né? Exatamente. Então, a Medical Center, gente, é tecnologia e inovação, tá? Além de oferecer soluções em equipamentos e produtos da saúde, a Medical Center também é pioneira na prestação de serviços de metrologia e engenharia clínica no estado de Rondônia, com serviços de calibração de instrumentos de medição, seguindo os padrões e normas internacionais. A Medical Center possui, isso é um detalhe importante, ó. A Medical Center possui acreditação junto à Rede Brasileira de Calibração, RBC, nas grandezas massa, temperatura
e umidade. Não é qualquer empresa que consegue uma acreditação como essa aí não, tá? Então, dê uma passadinha. Tem Medical Center aqui em Cacoal, tem Medical Center lá em Porto Velho. E a Medical Center, na verdade, está presente em todos os municípios do estado, com seus representantes, né, dando assistência técnica também. Então, é um time, falamos de time aqui agora, é um time bem sintonizado. Vale a pena você dar uma passadinha por lá, tá? Acho que tem mais presente aqui, Duda. Oh, coisa boa. Presente é sempre muito bem-vindo. Falando em presente, né? Um pouquinho atrasado, mas nem tanto, porque o mês de março é o dia... Como é que é? O mês das mulheres, né? O Dia Internacional da Mulher se foi, mas o mês, eu falo continua, que é todo dia, né? O Dia das Mulheres, exatamente. Porque vocês são, assim, como é que fala? Guerreiras mesmo. Tem que pensar em cuidar de casa, tem que pensar em trabalhar fora. Quem tem filho tem que cuidar de filho, não é assim? Exatamente. Então, ó, tem que tirar o chapéu para vocês mesmo, viu? É assim, eu fico muito, muito contente mesmo por você ter vindo aqui e tá levando esse presentinho aí da Contágio Joias e Ótica. Você sabia que é Sim, Ótica? Claro que eu sabia, então, com certeza. Pois é, que tem muita gente que fala por preguiça, sei lá, por costume, fala Contágio Joias, esquece de falar e Ótica. Se você for no oftalmologista, você chega lá, até tem o doutor Estênio, que é irmão da doutora Maria Eduarda, que é o meu oftalmologista, né? Você vai lá no doutor Estênio. Tá, chegou lá, o doutor Estênio te passa a receita. Aí você vai lá, né, na Contágio Joias e Ótica, eles vão fazer o seu óculos exatamente como o doutor Estênio, qualquer oftalmologista, né, que você for. Né? Falei do doutor Estênio aqui, que é uma pessoa que eu gosto bastante, muito meu amigo, e meu oftalmologista também, né? E é isso, já fiz o comercial do Dr. Estênio também, a família inteira aqui, só faltou o Dr. Salviano e a sua mãe, né? Pois é. É Silvana, sua mãe? Silvana, então tá, um Silvana. abraço do Dr. Salviano, né? Silvana e Companhia Limitada, os cachorrinhos ali, sobrinhos, enfim, a família toda, né? Que eu gosto muito, prezo bastante, tá? Jusmar, eu queria agradecer o presente aqui da Contágio Joias e Ótica. Um beijo para a Kelly, né? Para toda a família lá da Contágio e para o pessoal da Medical Center também. Muito obrigada pelos presentes. A gente agradece. Bacana, né? Doutora Maria Eduarda dá um show de conhecimento. Nós vamos para um bloco comercial agora, rapidão. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Academia Equilíbrio do Corpo. São mais de 20 anos de tradição. Agora com uma estrutura renovada. Espaço amplo com ar-condicionado para treinar no conforto. E uma equipe de profissionais credenciada pelo CREF para cuidar do seu treino com segurança. Tudo isso com um custo-benefício que só aqui tem. Faça uma aula experimental e viva a experiência de treinar com qualidade. Caro amigo cliente, vamos economizar. E o preço é barato, você pode confiar. Mercado Martins, o amarelinho da esquina. Todo dia de oferta. Vem pra cá, amigo cliente. Mercado Martins, o melhor atendimento sempre. Vem pra cá, aqui ofertas predomina no Mercado Martins. O amarelinho da esquina. Voltamos direto aqui da Casa Decoração, né? Vamos falar um pouquinho a respeito de moradia. Você que quer realizar o sonho da sua casa própria ou mesmo fazer um grande investimento, tem pouquíssimas unidades disponíveis lá no Recanto das Veredas, né? Então não deixe de conhecer esse espaço que ficou fantástico, onde a natureza e o conforto se encontram para criar aí o lugar perfeito para sua nova casa. O novo condomínio é o primeiro empreendimento da região a contar com um lago natural de mais de 15 mil metros quadrados, cativando moradores e visitantes imediatamente na chegada. Com quase 1 quilômetro de perímetro ao redor do lago, o Grupo Ocal planejou uma ciclovia, olha que legal, e um calçadão para aqueles que gostam de desfrutar de momentos de lazer e bem-estar ao ar livre. Só passei aqui algumas informações, mas tem muito mais aí para você saber a respeito do Recanto das Veredas. Você pode dar uma passadinha lá na Imobiliária Cefrim, que é eles que comercializam esses lotes lá do Recanto das Veredas. E agora nós vamos lá para Ji-Paraná, lá no estúdio A3 Arquitetura. A arquiteta Patrícia Provin continua participando do programa, respondendo aí algumas perguntas, né? Na verdade, esclarecendo dúvidas que você de casa aí
aí, nos manda. Se você quiser participar, tá aí o telefone, que é o 99257-7850. A gente vai anotando aqui e passando para os profissionais que participam desse quadro, né? Para, na medida do possível, a gente te entrega a resposta, tá? Patrícia Provin, vai a primeira pergunta para você. Em que momento devo contratar um arquiteto? O ideal para a contratação de arquiteto é até antes de você escolher o terreno, né? O ideal é que, com a ajuda do arquiteto, a gente faça essa pesquisa do terreno, porque dependendo da necessidade do cliente, né, da quantidade de cômodos, do espaço que ele deseja, às vezes já tiveram situações que o terreno era pequeno, né, quando ele comprou esse terreno sem o auxílio de um arquiteto. Então, o ideal é bem no começo do processo ser procurado o arquiteto para que a gente consiga conciliar tudo o que o cliente precisa, né? Então, programando a obra, né, ajustando o projeto. Então, tudo isso tem que ser visto bem antes, né? A primeira coisa é a contratação do arquiteto. Mais uma, Patrícia. Qual a importância de um olhar humanizado na arquitetura hospitalar? Bom, a importância do olhar humanizado é que todo mundo quer se sentir bem, né? Então, hoje a gente tem aquela questão da palavra da empatia, então nós temos que ter essa empatia com aquela pessoa que está ali na sala de espera, esperando um atendimento, né? Então, a pessoa, o administrador da empresa, né, dessa clínica, desse consultório, desse hospital, temos que ter esse pensamento humanizado. A ambientação, o espaço que essa pessoa vai esperar e até com os profissionais de saúde, porque 70%, né, do horário de vida da pessoa é no trabalho. Então, a gente tem que também ter esse ambiente confortável para quem trabalha nesse ambiente hospitalar. Valeu, obrigado, Patrícia, obrigado. Estúdio A3 Arquitetura, fica em Ji-Paraná, tá aí o contato. É só você entrar, né, ligar lá, enfim, mandar um WhatsApp para esclarecer mais dúvidas a respeito aí de construção de maneira geral. É isso aí, nós vamos para o bloco comercial agora, é rapidinho, rapidão, daqui a pouquinho eu tô de volta, fica comigo. A gente fez o Brisa da Mata para atender a necessidade de algumas famílias. Então, a família que precisa de segurança, que precisa de um quintal dentro de casa, que precisa de uma área de lazer, você pode deixar a sua criança. Dentro do condomínio nós temos quadra, playground, piscina, sala de ginástica. Então nós temos toda uma infraestrutura dentro do condomínio que atende essas famílias. Quais as vantagens de utilizar vigotas protendidas em uma obra? As vigotas protendidas proporcionam mais rapidez e economia para a sua obra. Rapidez porque diminui a necessidade de escoramento. E economia porque você utiliza menos madeira na sua obra. Aqui direto da Casa Decoração, né, esse show de bom gosto, além de todas as peças, os móveis lindos, maravilhosos aqui, tem também a loja da Dimari, que é uma extensão aqui da Casa Decoração, a loja fica bem pertinho, é bom você dar uma passadinha por lá e dar uma repaginada aí no seu ambiente de trabalho, em casa, né, eles bolam lá um projeto bem legal e fazem sob medida esses móveis para você, tá? Vale a pena conferir. Vou te dar um conselho. Você quer dar um bom presente para alguém ou quem sabe se presentear? Entre em contato aí com o pessoal da Raco. Tem os produtos da Raco, tanto perfumaria quanto cosméticos, né? São ótimas opções ali para presentes, né? Então deixa essa dica para você em momentos festivos, mesmo que não sejam tão festivos, né? É tão bom presentear quem você gosta, como ser presenteado também. Então é uma ótima indicação aí os produtos da Raco. E chegou a vez aqui da empresária, né, Luzia Mendes. Ela é master franqueada Roquem aqui no estado de Rondônia, né? A Luzia sempre dá um show de conhecimento nesta área e fizemos essa gravação com ela aí lá na Mazzuti Renault, né? Ela
falando a respeito ali dos purificadores de água, daquela garrafa gaseificadora, né, que faz com que a água normal, água corrente, água ali de torneira, se transforme em água com gás, né? Uma invenção assim espetacular. Deixo você aí agora com a Luzia. Eu estou aqui com a Luzia Mendes, né? A Luzia é Master franqueada Roquem, Rondônia, né? Abraça a região. Eu acho até um pedacinho, não sei, como é que fala? Mato Grosso também? Não, é só Rolim, só Rondônia. Como é que é, Luzia? Olha, acaba que a gente atende sim. Nós temos Atende a Suzana também? No Mato Grosso, ela fica em Lucas do Rio Verde. Ah, Lucas do Rio Verde. Na verdade, está todo mundo integrado, né? Verdade. Isso aqui é verdade, a Roquem está presente aí no país todo. Sim. Né? E eu queria que você me passasse, assim, de maneira geral, como é que está a Roquem hoje? Teve novidades? Eu lembro outra vez que você veio aqui, você apresentou aquela garrafa que gaseifica a água. Eu achei fantástico, viu, gente? É uma invenção, uma coisa tão simples de fazer. Você pode pegar a água ali, né, da torneira, filtrada, né, e automaticamente transformar em água com gás, né? Mas passa assim no geral para a gente, só citei o que a gente falou da outra vez, mas no geral hoje, o que a Roquem oferece para a gente? Nossa, Jusmar, a Roquem sempre está com novidade. Então, como agora nós temos a aquateria, o que é a aquateria? Dentro da Roquem, nós atendemos todas as marcas de purificadores de água. Então, desde IBBL, Electrolux, por aí vai. Como nós atendemos todas as marcas, então hoje nós temos as peças, acessórios, e o que é legal é que nós fizemos várias parcerias também com empresas que têm a parte de gelar do aparelho, ou seja, com uma litragem aí de 25 litros, 50, 100, 200 litros, e a parte de purificação, os nossos purificadores da Roquem. Então, essas parcerias ampliou muito o nosso leque de negócios. Hoje nós conseguimos atuar em diversos segmentos, empresas grandes, escolas, hospitais, enfim, lugares com grande consumo de água. Luzia, quando você fala purificador de água, que nem cada ambiente, cada caso é um caso, né? Por exemplo, eu até estou me lembrando aqui que existe até a possibilidade, quando você vai colocar um purificador de água em casa, de você colocar direto na caixa d'água. Isso é possível, já sai aquela água filtrada no próprio chuveiro. É isso mesmo? Sim. Ó, nós temos um filtro grande, que é um filtro para caixa d'água. E falando em caixa d'água, também já quero recomendar. O ideal, antes de você instalar um filtro desse, é você lavar a sua caixa d'água. A caixa d'água é recomendado lavar de 3 a 4 vezes ao ano e instalar um filtro. Esse Big Filter, ele é um filtro fantástico, porque ele vai filtrar água para a casa toda, para lavagem de roupa, às vezes você tem um porcelanato super branco, para não ficar manchado, porque a nossa água muitas vezes vem que não dá nem para limpar a casa, essa é a verdade. Você com um filtro desse, vai usar para tomar banho, escovar os dentes, lavar as roupas, vai aumentar a durabilidade dos elementos filtrantes, também dos seus purificadores de água, além das máquinas de lavar louça. É fantástico esse produto, nós comercializamos bastante mesmo, tanto em Rondônia quanto no resto do Brasil. Que nem os tradicionais purificadores de água, que normalmente as pessoas têm em casa, né, muitas empresas também, que é aquele tamanho mais, não sei se eu posso dizer padrão, né? É um tamanho que predomina. Sim. Né? Em casa e também nas empresas. Ele tem uma curiosidade muito grande. Eu não sei se os outros têm também aqueles maiores, mas, por exemplo, sua cozinha lá é vermelha e preta. Bom exemplo. Você pode também montar aí o seu purificador de água combinando com a cor da cozinha, não é mais ou menos? Tem ainda? É isso? Temos, com certeza. Nós temos assim, a Roquem, ela tem um estilo, um design super arrojado, que combina perfeitamente com a sua cozinha. E nós também temos lançamento de cores bem modernas, o prata, o grafite, além, como o Jusmar falou, dessa questão de você poder jogar um vermelho, você pode jogar um verde, um amarelo, pode dar um destaque sim na sua cozinha, porque um purificador de água, ele é muito mais do que purificar a água, ele é uma peça decorativa.
Uma coisa que eu acho assim, questão de disciplina, né, empresarial. Ó, ficou bonito, né? Disciplina empresarial. Porque, por exemplo, não é só, o Roquem não vende somente o equipamento para você, né? Um purificador. Está lá tudo registrado, tudo agendado, porque o filtro, chega a um certo ponto, você tem que substituir, né? Você tem que fazer a manutenção desse aparelho. E a Roquem mesmo, você pode esquecer, que a Roquem mesmo entra em contato com você e fala, olha, já está na hora de você trocar o seu filtro. Não é assim que funciona, Luzia? Exatamente. Nós temos um rígido controle de qualidade, como a nossa empresa tem selo do Inmetro, selo do ISO 9001, selo da Water Quality, nós temos todos os selos de qualidade. Inclusive, Jusmar, os nossos purificadores, eles têm classificação A em filtragem. Com um purificador com classificação A em filtragem, nós temos muito cuidado mesmo de ligar para o nosso cliente e verificar com ele a possibilidade de receber o nosso técnico para efetuar a troca dos elementos filtrantes. Não cobramos a visita técnica, somente mesmo os produtos que serão utilizados para manter o seu purificador em dia. E é legal, por exemplo, nas escolas, as empresas, que a gente tem a certificação, porque o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, exige, através das portarias, que tenha qualidade na água. E nós somos capacitados para emitir essas certificações também para os estabelecimentos que utilizam a água Roquem. Luzia, lembrei até de um caso, eu mesmo tive esse problema, você sabe, né, lá na minha casa, a minha torneira ali não tem muita pressão, né? Então vinha só aquela, falando português, claro, aquela mijarola, né? Aquele pouquinho de água para encher um copo era difícil. E aí eu não sabia, eu falei, poxa vida, será que não se adaptou, né, o equipamento aqui? Mas tem aí algo para potencializar esse volume de água que foi colocado e resolveu o problema de casa, em casa. Sim. Como é que chama isso? É uma turbinazinha? São os pressurizadores. Então é possível. Então às vezes a pessoa está... Por que eu estou dizendo? Porque como eu tive esse problema no início, né? Às vezes você está em casa aí e reclama, porque sai pouca água do meu purificador e tal. Tem como você resolver esse problema. Tem como resolver. Sendo da marca Roquem ou de outras marcas, ligue para nós, entre em contato que nós temos os pressurizadores. É um pressurizador que ele vai ser instalado antes do seu purificador e vai aumentar, sim, a pressão da sua água. Como tem lugares também que a pressão é muito forte, aí nós temos os redutores de pressão. Ah, isso eu não sabia. Tem lugares que é bem forte, pode até estourar as mangueiras, então nós temos redutores de pressão também. Isso para mim é novidade, né? Novidade para você que está aí em casa também. E parece que tem também os bebedouros lá, por exemplo, uma escola, né? Todo mundo que passou por escola sabe que toda escola tem lá um bebedouro, né? Vocês também estão trabalhando com essa parte de bebedouros e o sistema interno, parece, se eu não estou enganado, é tudo Roquem. Sim, nós temos as parcerias com várias marcas, né, da parte que gela e com a purificação da Roquem, através do Super 1500, que é um produto fantástico, Machine Max, então são produtos assim, grande na questão da litragem da água, tanto na parte de gelar quanto na purificação. Então, temos sim. Aqueles purificadores que também fornecem água quente, vocês também estão trabalhando? Olha, esses purificadores, como eles são importados, no momento nós não estamos tendo... Perguntando para perguntar, sim, porque água quente aqui no purificador também com esse calor que faz. Mas é maravilhoso. Nós temos vários clientes que pedem, tem o produto, mas estamos aguardando a indústria nossa, né, a Roquem, fazer as importações e logo, logo vamos retornar, sim, a ter em grande escala esses purificadores, que é maravilhoso para a residência. Atualmente, nós estamos em grande escala de vendas da água com ozônio. Água ozonizada. Sim, que é aquela água que normalmente se usa para lavar uma verdura, legumes. Né? Qual é a utilidade, assim,
da água, do ozônio. ozônio. O É bom a gente ozônio- passar, né? Porque o pessoal está escutando ozônio, né? Mas não sabe do que se trata, para que serve. Então é importante. Verdade. Olha, o ozônio é Ah. uma água apropriada para lavar frutas, verduras, esterilizar os alimentos, porque o ozônio ele é um bactericida Uhum. e ele vai literalmente matar as bactérias e tem o poder de retirar também o veneno que porventura venha na alface, nas verduras, nas frutas. Você colocando de molho na água com ozônio, você também vai ter um percentual de retirada enorme e vai ter uma alimentação muito mais saudável e com qualidade. Então, assim, aposte mesmo nos purificadores com alcalino, ozônio. Temos também uma novidade, os ímãs de terras raras no purificador de água, que é excelente para longevidade, mais qualidade Como de chama? vida. Ímãs de terras raras. Ímãs de terras raras. São ímãs que eles são extraídos de terras vulcânicas. Uhum. E automaticamente, quando ele é instalado dentro dos nossos purificadores de água, eles conseguem liberar na água substâncias que vai aumentar, assim, atirar os nossos radicais livres do nosso organismo, aumentar mais a nossa longevidade com qualidade de vida. Eu sou apaixonada pela magnoterapia e pelos ímãs de terras raras. Então, hoje nós já temos no purificador da Roquem também essa possibilidade. É um novo produto que nós chamamos de Kit Balance, que é um kit que você pode adicionar dentro do seu purificador que você tem, os ímãs de terras raras e o infravermelho longo. Mas eu vou virar um perigo, Vai, então, porque vai turbinar. Normalmente eu já achei que fosse chegar ao 100 naturalmente, se eu consumir uma água dessa aí com ímãs de terras raras, é isso? Isso. Nossa, aí eu vou ultrapassar. Vai, mas vai com certeza. Fazendo exercício físico, igual o Jusmar faz. Que eu sempre vejo, tá lá caminhando. Na minha caminhada eu faço mesmo. Fazendo o dever de casa, tomando água de qualidade. Eu sei que você cuida muito da sua alimentação. Sim, minha alimentação é controlada. Faz os seus preventivos sempre, Sim. né? Que eu sei que você e a Silvana, suas filhas, são pessoas assim super preocupadas com a qualidade de vida. Então, gente, não tem como não viver muitos anos, né? Cuidar da saúde é tudo. No caso dessa água, como é que fala? Ozonizada. Ozonizada. Eu ia falar ozonificada. Não ia soar muito bem. Mas também, né? Ozonizada. Essa água ozonizada, se de repente eu consumo, ou por engano, ou conscientemente, bebo um copo de água ozonizada, vai fazer bem, faz mal ou não? Tem alguma contraindicação ou não? Assim, tem muitos estudiosos que falam para beber água com ozônio todos os dias. Nós, da Roquem, nós recomendamos você usar mais para os alimentos e, eventualmente, se tiver com a má digestão, você pode sim tomar um copo de água com ozônio que não vai fazer mal nenhum. Ao contrário, vai fazer uma limpeza orgânica fantástica que você vai amar. Bacana. E o aparelho, o equipamento é o mesmo, do purificador de água, da água ozonizada, tem ali dentro, só encaixa alguma coisa ali que transforma a água, que ozoniza isso. Isso! Vai ter, na verdade, o motor, né, que ele vai fazer essa transformação. Mas elementos filtrantes são classe A, são igual dos outros purificadores nossos. Você vai ter alcalino nele. A qualidade da água vai ser fantástica e vai ter o adicional do ozônio através mesmo do motor. Que vai fazer essa transformação. Bom, para a gente encerrar, vou lá no começo agora, que a gente começou a falar da garrafa, que, como é que fala? Que gaseifica. Gaseificadora e tal, que eu de achei água. fantástico, que invenção, viu? Não vai na tomada nada, gente. Não é? Não uma coisa que tá energia. água normal ali, de repente faz aquela, é tão rapidinho, né? É rápido. E aí, no fim, você tá tomando água com gás. É muito legal, né? Eu sei que, assim, todas as pessoas que estão adquirindo estão amando pelo custo-benefício e pela qualidade. Porque a água que você vai colocar na garrafa que vem no kit da gaseificadora é sua água. Então, se é água do Roquem ou de outro purificador, ou se é água mineral, é a água que você confia. Essa é a verdade. E aí você vai apertar e vai adicionar o gás na água. Todos nós sabemos que refrigerante não faz bem para a saúde, né? Inclusive, nem vou falar o nome desse refrigerante aí, mas fica muito parecido com ele para quem gosta de refrigerante.
Você pega, gaseifica a sua água ali com essa garrafa, aí você coloca limão e adoçante. Né? Fica bem parecido com aquele refrigerante que você conhece. Bem parecido, né? E é natural. E é natural. Não faz mal nenhum, né? Verdade, eu também gosto muito de fibra, então se você adicionar a fibra da Herbalife, que eu uso, né, por isso que eu tô comentando, fica delicioso, porque tem sabor de manga, tem sabor de uva, tem sabor de limão com mel, então fica delicioso. Criatividade vai longe. Criatividade vai longe, tem também no supermercado, aqueles... xaropes que você compra, que adiciona na água para fazer as suas bebidas, pode fazer bebidas, né? Coquetéis, soda italiana. É verdade. Gente, para receber as pessoas em casa, a gaseificadora ela faz o maior sucesso. Inclusive, além do preço já ser bom, você compra aí a perder de vista. Nosso parcelamento quem manda é o cliente. Quem manda é o cliente, é isso aí. Mas, Luzia, eu não sei, a gente deu uma geral aqui, né? Sempre uma satisfação enorme conversar com você, que você traz muito conteúdo para o programa, né? Ah, que bom. Mas, assim, de geral a gente falou, acho que tudo, ou praticamente tudo, né? O que a empresa oferece, né? Mas aí... Concluindo, o espaço é seu, fique à vontade aí para convidar até o pessoal para conhecer, né, a Roquem, tão fácil, né, ponto de referência ali. Quem conhece a Câmara aqui, conhece, já sabe onde fica a Roquem. Sabe onde fica a Roquem. Mas é isso, Jusmar, realmente nós falamos o essencial, por isso que eu gosto de vir aqui, porque você rapidinho já faz um resumão, mas quero convidar vocês a tomar uma água gaseificada lá com a gente, lá na Roquem, frente à Escola Clodoaldo, bem próximo à Câmara dos Vereadores, nosso telefone 992580434 e aproveitar também esse programa maravilhoso para agradecer a todas as escolas que estão me recebendo também, junto com a nossa equipe, no nosso projeto aí de levar saúde às escolas. Maravilha. Luzia, muito obrigado, viu? A gente vai passar por lá, né? Eu gosto muito de ir lá bater papo com a Luzia, com o Sérgio, com a equipe lá da Roquem, sempre atende a gente muito bem. Ó, aqui, você gosta de um vinho? Não, você toma vinho? Eu tomo, de vez em quando, ó. Essa semana mesmo comemorei aí aniversário de casamento no papel, já vamos logo buscar o vinho, abrir e festar. Até lembro a última vez que você foi lá no Mercado Martins, você tirou, parece que vocês se conhecem já há bastante tempo, né? Nossa, quero mandar um abraço para eles, foi meu aluno, ele e o responsável. E o responsável pelo açougue também. Olha só, que foram é isso meus aí. Alunos, maravilhosos. A gente fica satisfeito quando a gente reencontra, né? Principalmente ex-alunos. Eu acho que esse é gratificante para o professor, né? Ó, passo aqui para você então, você vai lá buscar mais um vinho. Vou lá buscar, tá? No Mercado Martins você economiza, você tem um bom atendimento. A Luzia não me deixa mentir aqui. Você vai lá no açougue, você quer comprar aquela carne de sol, aquela carne especial para fazer o seu churrasco, não tem melhor, né? Por aí, eu tenho certeza disso. Vai lá uma vez, depois você vai falar, realmente o Jusmar não estava mentindo não, tá? Então dê uma passadinha lá no amarelinho da esquina, e só reforçando, foi aniversário da Magna aí, semana passada, né? Parabéns, Magna, tudo de bom para você, né? Vida longa com muita saúde. E vou passar aqui para você uma lembrança também da Unimed, né? Você sabe que a Unimed é a Unimed. Unimed, quem tem um plano de saúde e tem Unimed, sabe o que eu estou dizendo aqui. Não precisa nem ficar gastando saliva para falar para você o que é a Unimed, né? Quem tem sabe como a gente se sente seguro, né, em ter um plano de saúde desse. E às vezes tem gente aí que fica doente de uma hora para outra, ou sofre um acidente, precisa usar né, serviços médicos, vai para um hospital, aí depois no final, na hora que passa a régua ali, que vem a conta, tem que vender esse patrimônio de uma vida toda para pagar médico e hospital. Uma vez tendo o plano de saúde, isso não acontece, você vai ter essa cobertura toda, né, pela Unimed. A Unimed, ano que vem, já completa 30 anos, Unimed Centro Rondônia, né, que abraça aí mais de 90% dos municípios aqui em Cacoal, tá? Então fica aí essa dica para você, pode entrar em contato, tem vários planos à sua disposição, tenho certeza que um vai caber no seu bolso aí, tá? Não fique na ignorância, não posso pagar um plano de saúde. Pode sim, tá? Vá por mim, tem até o plano empresarial,
aí à tua disposição. Valeu. Gostaram da entrevista da Luzia? 10, né? Bacana. Luzia é um show de conhecimento, né? Um show de conhecimento mesmo, né? Então, sempre quando vem no programa, é bom quando a gente recebe bons profissionais, que você joga a bola e a pessoa vai, faz toda a jogada e faz o gol e tá tudo certo. Eu relaxo, né? É muito bom mesmo. Obrigado, viu, Luzia? Você sempre participando aí do programa, trazendo ótimas informações pra gente. Eu finalizo aqui, agradeço a Mega Vídeo Produções, né, tantos anos aí em parceria, né, o Elias se dedica demais, é um mestre na arte de elaborar vídeos, seja na cobertura de eventos, seja na criação de VTs comerciais, né, aqueles VTs de 30 segundos que normalmente rodam aí em blocos comerciais, nas emissoras de TV, né, então ele tem toda essa característica própria, é um artista da parte de vídeos, né, porque um vídeo bem montado, ele faz com que você possa vender muito aí o seu produto, né, então tem que ter criatividade, filmar qualquer um filma, mas não é todo mundo que tem esta criatividade para poder montar um vídeo legal, tá? Tá aí o número do Elias, é só você dar uma ligadinha para ele, né? E eu paro por aqui, espero te ver semana que vem, tá? Espero que você tenha uma semana muito abençoada junto aí com a sua família. Beijo grande, tchau, tchau. Você assistiu o programa Ponto E. Oferecimento: Mercado Martins, Cicobi Fronteiras, Brisa da Mata Condomínio Residencial, Mazute Veículos e Unimed. Cuidar de você, este é o plano.